Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre som, tá? Sobre o poder do som. Você não é à toa que as pessoas elas utilizam bastante da música. Só vamos falar um pouco sobre o som, tá? Você vai assistir um vídeo do YouTube, eu vou colocar uma parte de um vídeo para você assistir e aí a gente volta na conversa. Observa que o som ali colocado, né, aquela areia, não sei muito bem o que é aquilo ali, que é colocado naquela bandeja, né, e que é colocado e a pessoa vai mexendo, vai causando ali uma trilha sonora, vai tendo um formato, né, vai criando um formato. Então, para aqueles que acreditam na Bíblia, né, quando você vai falar assim, ó, o Eterno disse, seja luz, né, segundo a Torá, ali se você pensar bem no poder do som, daquilo que é mostrado, que foi demonstrado ali, né, as coisas vieram a tomar a essência do que é. Como, Giavão? Não sei. Eu vou deixar você pensar. Pensa e a escolha do que você acredita não é minha. Né? Vamos lá. O poder do som é algo muito interessante. Se você for pegar toda a Torá do Pentateuco, você não vai ver praticamente nenhum som no Pentateuco. Você vai ver lira, harpa, o shofar, né? E o outro, que se não me engano, é targum. Mas você, de pronto, você não vai ver nenhum instrumento vocal, mas nenhum instrumento musical, nenhum instrumento musical. Por que não? Porque a primeira linha, ela é uma linha totalmente racional. Pensa comigo, você sai do Egito, já tinha um hábito lá, é claro que o Egito tinha a sua linha musical, como é que quando eles saíram de lá, nem isso era importante, o importante era retirar tudo aquilo deles, né? Porque uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é o Egito sair de você. Então a cultura do Egito eles precisavam tirar deles. Se eles fossem tocar aquilo que aprenderam lá, fica um pouco difícil. Né? Então, com o passar do tempo, é claro que foi se aprendendo outras coisas. Né? Agora, vamos um pouco mais para frente, a Igreja Católica, né, ela começou ali tendo o seu som, né, e também nunca houve, vamos botar assim, nunca houve um som que não manipulasse a emoção, tá? Nunca houve, porque é algo normal do som, de qualquer som. Vamos pensar comigo, né? Vamos pensar no som de uma palavra. O que você elogia ou que você ofende,
tem um efeito, né? A Charlie Chaplin, né? Cinema mudo, né? Vamos lá. Charlie Chaplin, cinema mudo. Bom, não é tão mudo assim, porque se você for ver, aquilo ali era colocado, mas o som que tinha era o som de uma orquestra. Então, quando parava o momento da orquestra, ele continuava, a hora que ele mostrava a plaquinha. Então, não tem condição daquilo ali, daquela arte, seguir se não houvesse esse som. Quando você vai pegar os escravos do norte da América, e eles começaram a seguir ali o cristianismo do período deles, o som que você ouve deles hoje em dia, cara, é referente a como a escravidão machucava eles. Hoje em dia, hoje em dia aquilo que era só fruto da dor é colocado de uma forma muito mais emotiva, mas que mexe muito. Tão emotiva quanto, né? Os brancos tocavam aquilo que a gente conhece como country, né? Então, era diferente. Era diferente. Quando é que houve algo em comum? Quando o rei do rock veio, né? Que aí ele misturou tanto o que é cantado na igreja dos brancos quanto o que é cantado na igreja dos negros. Então, aí houve um problemaço quanto a isso, porque o racismo era algo normal para alguns, né? Então, o som não tem condição de falar assim, Javan, mas o som não, ele não manipula. Eu estou cantando em determinado local, eu estou ouvindo ali a congregação, a gente está adorando, e aí eu senti, Deus me tocou e eu chorei. Pode ser? Pode. Agora pode ser que aquilo que você cantou mexeu mais com sua emoção daquilo que você está passando, né? Vou dar um exemplo. Não é uma música, tá? A Bíblia diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto do campo não, ainda que seja exterminada e no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Isso, com certeza, em um momento difícil da sua vida, vai mexer com você, vai falar com você. Isso é porque é Deus falando com você? Não necessariamente. Entende? O som, ele é algo muito peculiar, é muito importante. Ele é muito importante. Mas aquilo que você faz a pessoa cantar, ela tem que ter noção do que está cantando. O que está estragando muito no Brasil é porque tem músicas que pelo som você canta, né? A percussão ela mexe mais com a parte das costas do corpo, a percussão, a bateria, o pad do teclado, né, que é uma espécie de um strings, ele mexe mais com o teu diafragma, aí você sente aquele vazio no diafragma, arrepia os pelos da pele, né, a respiração fica ofegante e você chora, o que é algo natural. É algo natural. Então, aí eu posso falar assim, mas foi Deus que tocou, será? Não estou dizendo que Deus não toque, é o nível de que você chore baseado naquilo que você está cantando e que não é isso. A ideia não é essa. A ideia que eu estou passando é que a gente possa entender que procure ter um equilíbrio quando você estiver ouvindo a música, seja ela religiosa ou não, tente ter um equilíbrio. Tente ter um equilíbrio. Violino, saxofone, são dois instrumentos que não tem para onde escapar no sentido de mexer na emoção. Pode falar o resto da vida para mim que não, o saxofone não mexe comigo, eu não fico com mais emoção por causa do saxofone ou por causa do violino. Não, cara, não,
Desculpa, mas não tem condição. Se você já ouviu Kenny G, né, o que eu sugiro, você vai ver que realmente mexe com a sua emoção. Não é mal isso. O mal é quando alguém utiliza o som para manipular o que você acredita. Quando você vai em determinado local e a pessoa utiliza o som que você ouve, você chora, ele fala, é porque Deus tocou em você. Você pode estar simplesmente sendo manipulado. Porque chorou. Porque o som daquela música tocou em você, está tudo bem, que toque em você. Não é porque o som da música tocou em você que Deus tocou em você. Não é porque o som da música tocou em mim que Deus tocou em mim. Tá? Vamos seguir uma questão lógica. Tá? Uma questão lógica. Não quer dizer, que eu estou falando aqui, que de uma forma sobrenatural o Eterno não vai se manifestar para você na música, porque não é isso. Não é isso. Rav Shaul ele disse que o vosso culto seja um culto racional. Tem que saber o que você está cantando. Né? Uma das linhas do espírito do ser humano, tá? Uma das linhas do que ele segue é mostrar a lógica. Você está cantando algo e você nem sabe o que está cantando. E aí você chora. Desculpa, mas não tem lógica. Se ela não tem lógica, então tem algo que mexe com você. Minha sugestão, pega essa música e um dia você em casa, sozinho, não tem ninguém tocando. Pega ela, lê a letra dela e canta. Vê se ela mexe com você ou não. Avalie aquilo que você canta. Avalie aquilo que você vê e que é o tipo de música ótimo para você. Eu amo jazz. Jazz para mim é espetacular. Eu prefiro jazz instrumental. Eu evito música cantada porque hoje em dia as pessoas cantam cada coisa, cara. Canta cada besteira. Enfim, quando você for ouvir uma música, quando você for tocar um teclado, uma bateria, uma percussão, cara, as pessoas que estão sentadas ali, que estão assistindo você ou que estão louvando com você, pensa um pouco nisso. Porque o foco, pelo menos para os religiosos, né? O foco é que as pessoas que estão ali, elas sejam tocadas pelo Eterno. Se a pessoa está ali e eu, por um arranjo vocal ou por um instrumento que eu faço algo, aquela pessoa sente algo do teclado que mexeu com ela e ela chora porque o teclado mexeu emocionalmente com ela, cara, aí eu estou ocupando um espaço que não é meu, velho. Aí eu estou ocupando um espaço que não é meu. Imagina um canudo. Você pega uma Coca-Cola, né, no McDonald's da vida, tá lá o copo da Coca-Cola, né, tá o negócio que está cobrindo e tá o canudo. Você toma e terminou, você joga tudo fora. Mas o copo é até bonito, a partezinha que cobre por cima é muito bonita. E algo que você joga fora e que você talvez nem vá lembrar é o canudo. E isso, para mim, é a referência musical, é o canudo. O importante, musicalmente falando, é que você seja um canudo, para que a pessoa receba de Deus aquilo que o Eterno ordenou para que elas recebam, se ela quiser, se ela tiver com a mente aberta para isso. Se necessário for, o Eterno utilize você no seu instrumento e que a pessoa seja tocada, ok.
Não estou também radicalizando, dizendo você não deve tocar porque você está manipulando. Não, a ideia não é essa. A ideia é uma consciência. A ideia é uma razão. A ideia é uma razão. Pode ser que seja maravilhoso ver as pessoas chorarem, e às vezes é mesmo. Mas até que nível a responsabilidade daquilo ali é referente ao que elas cantam? Até que nível a referência daquilo ali é o que você toca? Ou o que eu toco? Porque é muito importante na música religiosa que você possa entender que o básico, o interessante mesmo, é que a pessoa possa receber do alto aquilo que lhe é necessário. Às vezes o pastor está pregando, o rabino está falando, ou sei lá, o padre. Se você não toca, às vezes é até melhor. Porque se você toca, aí as pessoas emotivamente estão mais vulneráveis. Mais uma vez, não estou radicalizando de que você não vai tocar. A ideia não é essa. A ideia é trazer para você uma consciência daquilo que você faz com o seu instrumento. Não seja um manipulador emocional em nome da sua fé. Se você está tocando para uma moça, para casais, e esses casais choram, é para isso, cara. O local sagrado não é. Mas se choram no local sagrado, amém. Que bom. O importante é ter consciência de que ali é algo racional. É algo que a pessoa sabe o que está declarando. E que você seja um instrumento, assim como é um canudo. Seja um canudo. Para você que é religioso, você que toca em algum lugar religioso, seja um canudo. Seja uma porta aberta para que as pessoas tenham um contato real, racional, com aquilo que elas estão declarando, com aquilo que elas estão cantando. Você é músico, se você canta, seja um canudo.